Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Celani. Eu coordeno o grupo de trabalho de insumos de cannabis da ABQIF, Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. E gostaria, em nome dos coorganizadores da ação, ABQIF, FCE Pharma e Hyria, e também dos nossos parceiros, Nuremberg Messi, aqui representada pela FCE Pharma, Indeov, Clarivate, The Green Hub, do nosso patrocinador, Ecolab, de dar as boas-vindas a todos os presentes nesse segundo webinar do evento WNTC, We Need to Talk About Cannabis. O evento presencial vai acontecer em junho do ano que vem e até lá vamos seguir com diversos conteúdos para compartilhar com vocês. Então, acompanhem nossas mídias sociais para ficarem por dentro de todas as ações. Esse webinar está sendo gravado e vai ficar disponível no site do evento. Bom, o webinar de hoje é dedicado a falar sobre as perspectivas legislativas da cannabis medicinal no Brasil. Em outubro de 2019, foi instalada a Comissão Especial do PL 399 de 2015, com o intuito de elaborar o parecer deste PL. E com a pandemia, uma série de trabalhos na Câmara dos Deputados se encontra suspensa, dentre eles a articulação do PL 399. A conversa de hoje, contaremos com a presença do deputado Luciano Dutti, relator da Comissão Especial, com a doutora Margarete Akemi, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora do Grupo de Trabalho de Cannabis do Conselho Federal de Farmácia, e com o doutor Euclides Cardoso, presidente da Sustentec e membro efetivo do Grupo de Trabalho de Cannabis do Conselho Federal de Farmácia também. Agradecemos imensamente a participação dos nossos convidados, é um prazer tê-los aqui hoje. Eu peço por gentileza que as dúvidas que vocês que nos assistem tiverem sejam colocadas no Perguntas e Respostas aqui no Questions and Answers, para que a gente consiga organizar e responder o máximo de questões possíveis. Bom, passo agora então a palavra para a doutora Margarete, que vai moderar essa conversa. Obrigada a todos e um ótimo evento. Boa tarde a todos, bem-vindo ao evento. Muito obrigada, Carolina Celani, em nome agradeço à ABQIF por esse esforço e a todas as pessoas, né, os que estão direta e indiretamente envolvidos. Não é fácil, nesse momento, estar organizando o evento, mesmo sendo à distância, né? É um problema mais, vamos dizer assim, você dribla algumas coisas, mas aumenta, né, o tamanho da força de internet e assim por diante. Então, assim, muito obrigada aí pelo esforço, muito obrigada a todos os participantes que estão aí. Tentaremos aí na medida do possível, o tempo é curto, nós vamos terminar exatamente às 15 horas, né, por uma série de agendas de todos nós, inclusive de trabalho. E aí, mesmo que não possamos ao vivo estar respondendo a todas as perguntas, todas elas serão respondidas ou pelo deputado, ou pela minha pessoa, pelo Euclides, e a Carolina vai intermediar isso tudo, e aí tem o nosso compromisso pessoal. É muito importante essa discussão, né? O Congresso ele está online discutindo algumas pautas, mas nós não estamos podendo full time conversar como antes, né, deputado? Dialogando mais presencialmente esse assunto tão importante. Agradeço muito a presença do senhor, agradeço muito a força que o senhor tem dado a esse segmento. Agradeço muito o entendimento que o senhor tem como médico, como cidadão e como um deputado que se faz muito bem presente discutindo essa temática e tantas outras, de abrir os olhos para uma população que não tem acesso. Nós temos hoje o segundo medicamento registrado, o primeiro é um medicamento específico e este segundo ele está pela RDC 327 de comercialização. Mas não vejo acesso, infelizmente, não temos acesso, o preço é complicado e assim por diante. Então, assim, gostaria muito de ouvi-lo. Euclides Lara Cardoso, nosso parceiro, farmacêutico, amigo, companheiro do meu grupo de trabalho também, que tem assessorado muito o grupo do deputado e estando presente lá nas audiências públicas. Gostaria muito de ouvi-lo, né? O senhor é um expert em cultivo, extração, então é importante ter o seu posicionamento e depois a gente discute o processo como um todo. Acho que podemos conversar com o senhor, doutor Euclides. Você se incomoda? 10 minutinhos para explicar o processo de cultivo, o que o senhor prefere? Ou o deputado prefere conversar antes? Eu acho que daria a palavra primeiro ao deputado, para ele, né, fazer a explanação, ter maior liberdade até de apresentar o principal assunto, que é a pauta do projeto de lei. Tá bom, então, deputado, por gentileza. Tudo bem, Margarete? Primeiro, obrigado pelo convite, Carolina, cumprimentar Euclides, a todos que estão
participando, nos acompanhando nesse momento, né? Nós temos uma comissão na Câmara Federal, uma comissão especial que foi instalada, ela foi instalada no mês de outubro, pedido não, por ordem do presidente Ricardo Maia, que convidou o deputado Paulo Teixeira para ser presidente desta comissão, e também me convidou para ser o relator do projeto de lei 399 do deputado Mitidieri, que trata do uso medicinal da cannabis no Brasil. E nós, desde o primeiro momento, nós começamos, a comissão foi instalada no mês de outubro com deputados dos diversos partidos da Câmara que indicaram seus representantes para a comissão, e nesse período, até o mês de março, foram realizadas 11 audiências públicas, salvo engano. Tá? E nessas audiências públicas, elas foram muito produtivas, porque a gente acabou cada vez mais ouvindo médicos, pesquisadores, prescritores, ouvindo especialistas, ouvindo famílias, ouvindo as associações, e começamos a ter todo um entendimento sobre o uso dos medicamentos à base de cannabis, os seus efeitos, os seus benefícios para diversos tipos de patologias, onde eu acho que essa mobilização que foi feita aqui no Brasil, através das associações e das famílias dos pacientes, que tornou possível toda essa discussão que nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil. E com tudo isso sendo encaminhado, nós tínhamos um compromisso de que entre o final de abril e o começo do mês de maio, nós estaríamos apresentando um relatório e já um substitutivo ao projeto de lei para ser submetido à comissão. Porque, conforme foi montada essa comissão, em tese, poderia ser terminativo na comissão, ou seja, poderia ser aprovado, a lei ser aprovada na comissão e já ser remetida ao Senado sem passar pelo plenário da Câmara. Só que, com a questão da pandemia, nós tivemos um problema sério, porque todas as comissões da Câmara, todas elas, sem exceção, tanto as comissões que trabalham de forma perene, de forma ordinária, como a CCJ, a Saúde, a Educação, todas essas foram suspensas, e as comissões especiais também foram suspensas. Então, as permanentes e as especiais foram suspensas desde ali do final do mês de março. Nós não tivemos mais reuniões. Então, isso prejudicou muito, porque a concentração toda ficou em cima da questão do coronavírus, da pandemia, a própria consultoria legislativa que nos dava, e nos dá ainda apoio, mas não na mesma intensidade, nas mesmas condições, como se nós estivéssemos com a vida normal. Então, a própria consultoria tem dificuldade, porque tem muitos pareceres que precisam estar apresentando sobre a questão do coronavírus. Mas a gente, apesar de tudo isso que aconteceu, a gente, e com as oportunidades que nós tivemos, de fazer todas essas reuniões que nós tivemos, inclusive a OPAS esteve presente, a Organização Mundial da Saúde presente nos nossos debates, nós conseguimos construir, e as visitas também no Uruguai, na Colômbia, na Abrace, com tudo isso junto, a gente conseguiu construir bem uma ideia, a discussão que a gente fez com o Conselho Federal de Farmácia, Margarete, e sempre agradeço ao Conselho Federal de Farmácia, que participou de forma muito ativa de todo esse projeto, junto com as outras entidades também, que nos ajudaram a construir esse processo todo, e junto com a assessoria minha, o Bruno, que é uma pessoa que é o meu assessor, me ajudou bastante também nesse processo, a gente conseguiu construir uma ideia do que a gente pretende no projeto de lei. Hoje, a gente já sabe que a cannabis, um medicamento à base de cannabis no Brasil, é legal. Certo? É legal. Então, a gente não discute mais
a questão da legalização de medicamento à base de cannabis no Brasil. É perfeitamente possível você utilizar esse medicamento no Brasil em cima de todas as normas das RDCs da própria Anvisa. Só que a última RDC da Anvisa, que avançou bastante, a gente não pode dizer que não avançou, avançou bastante, ela permite você importar medicamento, permite até você importar insumos, extratos, para você ter um laboratório, uma entidade, para você poder produzir aqui. Da mesma forma, nós temos as associações que já produzem, através de processo legal, também produzem aqui óleos fitoterápicos, medicamentos à base de cannabis. Então, isso já está resolvido. Mas o que não está resolvido? Não está resolvido é a questão de você poder viabilizar o acesso às pessoas. Exatamente. E você só vai viabilizar o acesso às pessoas como? Tendo um produto mais barato, mais acessível. E como que você vai ter um produto mais barato, mais acessível? Que eu acho que é a questão principal do projeto. É você poder plantar cannabis aqui no Brasil, poder produzir aqui no Brasil e ter um acesso facilitado aqui no Brasil. Então, e o Cris conhece muito bem essa questão do cultivo, então a gente veio trabalhando bastante essas questões conceituais do cultivo. E o projeto de lei, a primeira coisa que ele faz é dizer que é permitido, é legal você plantar cannabis no Brasil. Isso que ele diz, a primeira parte do projeto diz isso, e conta quais são os critérios para você poder fazer isso. Porque você não pode sair plantando por sua conta e livre vontade. Porque senão o projeto não vai passar, entendeu? Então, assim, nós temos que ter consciência, nós estamos numa Câmara Federal, 513 deputados, tá? De tendências mais diversas, posições mais diversas, uns totalmente contra, outros totalmente favoráveis a tudo e outros totalmente contrários a tudo e vamos circulando nesse meio. Então, eu sempre digo assim, o projeto tem que ser um projeto bom. Ele não vai ser um projeto ótimo para ninguém. Claro. Precisa ser um projeto bom para todo mundo. Se ele for um projeto bom para todo mundo e atender a principal demanda, que é a dos pacientes, que a primeira parte, a questão principal, é atender a demanda dos pacientes. A segunda coisa, para mim, que é mais importante, além dessa primeira que atendeu, a segunda é você poder resolver a questão da pesquisa no Brasil. Tá? Então, você tem que resolver os pacientes e atender a parte da pesquisa. Você passando disso, você pode ir agregando outras condições, como o próprio uso veterinário, que não era discutido inicialmente, e a gente acabou incorporando na discussão o uso veterinário, como a própria questão que no início a gente nem discutia também, que era o uso industrial, e que a gente acabou discutindo e avançando na questão do uso industrial também, porque já que você está plantando, por que eu não vou usar a planta nas suas potencialidades e nas suas condições que a gente pode estar usando ela? Então, o projeto vai atender a todas essas questões possíveis. Vai atender a questão das associações. As associações estão incorporadas nesse processo também. Tem conversado bastante com elas, inclusive. O projeto atende a demanda das associações. Nós estamos falando das farmácias vivas do SUS também, que vão poder também estar plantando dentro das condições que o projeto define como sendo as condições que as pessoas podem fazer isso. Como também as farmácias magistrais vão poder estar manipulando a cannabis dentro dos critérios legais possíveis de se fazer isso e com as resoluções da própria Anvisa, que vai regular todo esse processo. Como também você plantar o cânhamo industrial também para você poder ter uma alternativa também dessa planta também para fins não medicinais daí. Então, assim, o projeto está contemplando todas essas condições, tem a parte da segurança em relação ao plantio, tudo que for medicinal vai ser indoor, tá? Vai ser indoor, vai ser plantado fechado. E muita gente diz, isso não vai ficar muito caro? Não.
Se eu planto alface indoor hoje, eu planto rúcula indoor hoje, dentro Exatamente. de estufa, entendeu? Exatamente. Então não tem por que eu dizer que eu não posso plantar, que isso vai encarecer uma produção, não vai encarecer, na minha parte, e que eu entendo, do jeito que nós escrevemos o projeto da Casa de Vegetação, é uma casa que é uma estufa, só que se controla o acesso das pessoas, como em qualquer lugar do mundo que eu fui e que vi, ela funciona exatamente dessa forma, com o controle das pessoas. Eu fui visitar, acho que Euclides não foi, foi na Abrace já, Euclides? Não, não conheço. Não. Eu fui visitar a Abrace, lá na Paraíba, em João Pessoa, um belo trabalho que a Abrace faz. Você não entra nas salas assim, abrindo a porta. É tudo com senha, com digital, é tudo com acesso controlado. Isso que a gente quer, que o acesso seja controlado. Então, vai estar escrito dessa forma dentro do projeto de lei. Então, o projeto assim, está bem encaminhado, bem organizado, e a gente espera assim, que... a gente tem discutido com o presidente Paulo Teixeira, né, para que a gente possa, em breve, estar com o projeto pronto e aguardando uma definição do presidente Rodrigo Maia de como que ele quer conduzir esse processo. Se ele vai possibilitar, talvez, a partir de agosto, setembro, a volta das comissões, a gente possa já apresentar o projeto já finalizado nas comissões e colocá-lo em votação na comissão, se vai haver ou não vai haver demanda para que levar para o plenário da casa, também é uma outra alternativa que pode estar acontecendo, né? E a gente, com isso tudo, tentar ver se até o final do ano a gente consegue estar com ele já no Senado, e o Senado, se possível ainda, de alguma forma, poder estar contemplando, aprovando o nosso projeto conforme ele saia da própria Câmara, porque eu acho que ele vai sair da Câmara bem redondo, se ninguém... assim, bem redondo na condição possível de ser aprovado. Tá? Então, seria isso, acho que inicialmente, e me coloco à disposição de ir para as perguntas que vocês acharem mais adequadas, mais convenientes, que a gente possa estar respondendo. Tá? Deputado, queria muito agradecer as suas palavras, é isto realmente que essa comissão tem trabalhado, é que as pessoas elas ficam no imaginário, né? Eu até entendo, a ansiedade é grande, a agonia é grande, e aí no seu cenário, nos seus grupos de pessoas, eles ficam tentando entender o que é que nós, até auxiliando o senhor, o Conselho Federal e a Universidade, o Mackenzie, o que é que a gente está aprontando, né, entre aspas. Mas é isso que o senhor falou, nós estamos escrevendo um projeto de lei e precisamos do apoio e da força, porque ela está prevendo tudo, ela está prevendo associação, ela está prevendo o SUS, ela está prevendo iniciativa privada, público-privada. Então, é importante que nós estamos aí levando o acesso à população a um produto seguro, né, um produto que todo mundo vai poder ter aí ao alcance, né, para o seu uso. E como o senhor disse, o medicamento já está aí, não é desde hoje, né, tem um medicamento ainda desde 2015 registrado como uso específico, mas está aí. Né? O caminho do regulatório já existe dentro da Anvisa. Eu entendo a pressa que algumas pessoas têm, inclusive os que produzem, para tentar encurtar esse caminho, mas o processo legal do Brasil, a Lei 6360, como legislação maior de registros, e a Anvisa está aí. Então, precisamos seguir as regras. A 327 veio para flexibilizar esse processo? Veio. Mas o projeto, que o senhor muito bem está fazendo a relatoria, essa se tornando lei, com a força de todo mundo, a gente está prevendo a cadeia toda, inclusive a área industrial não medicamentosa, né, doutor? Como o senhor disse, deputado. Vamos poder aí utilizar a fibra, vamos poder utilizar a semente, mas para isso a gente tem que caminhar todo mundo junto. E desculpa, deputado, eu sei e vou falar em público. A comissão do senhor, as pessoas, os seus assessores sempre estiveram abertos a todos. Vocês conseguiram ouvir todos, os usuários, as associações, as farmácias magistrais. Então, assim, precisar, vem conversar com a gente realmente, procura o deputado, né? Tanto o pessoal da BICIF, que tem um grupo que discute isso, tem eu e o Euclides, tem a própria pessoa do deputado com seus assessores. Então, venham conversar com a gente, mas
nos deem força, nos apoiem com um projeto de lei, porque essa lei auxilia todos nós. Tá bom? Então, muito obrigada. Euclides, você gostaria de falar alguma coisa sobre o cultivo indoor? Adorei a história da alface e da rúcula. Né? Então, é importante que as pessoas entendam que indoor não é só para cannabis. Né? Existem muitas pessoas que são apenas, não tem essa parte técnica, o entendimento, né? Não, é óbvio, não são obrigados, mas isso auxiliaria muito. E aí, Euclides, vamos lá, o que você fala sobre o cultivo indoor, os arranjos produtivos locais que a gente já conhece com a fitoterapia que funciona? A gente poderia trabalhar muita coisa, né? Boa tarde a todos, primeiramente. Parabéns, deputado Dutti, pela sua explanação. Agradeço a oportunidade de poder participar desse debate. E o que seria interessante comentar agora é que realmente a gente vive uma espécie de paradoxo, né? Em que nós temos um país que tem um setor do agronegócio extremamente pujante, e é justamente a área da cadeia produtiva da cannabis que não é possível executar no país, né, a partir do momento que o deputado já comentou que a parte do medicamento já está andando, né, muitos usuários já estão conseguindo, por vias legais, a sua utilização, e o que acaba ainda emperrando todo o processo é o impedimento ao cultivo, né, o acesso à planta, acesso a termos oportunidades, inclusive, de fazer melhoramentos, de fazer pesquisas, de desenvolver uma cadeia produtiva a partir dessa espécie também, seja ela para um uso medicamentoso, seja ela para um uso industrial, ou seja para um uso veterinário. E esse paradoxo, eu sempre gosto de chamar atenção, quando eu estou nos debates da cannabis, ele não está restrito apenas a essa espécie. Na verdade, o Brasil perde diariamente a oportunidade, né, de melhor aproveitar o seu potencial, o potencial biológico, né, farmacológico e terapêutico das espécies medicinais, sejam elas nativas ou sejam as exóticas, né, como é o caso da cannabis, uma planta exótica, mas facilmente adaptada aos nossos biomas. Então, a gente está perdendo essa oportunidade há décadas, há séculos, né, vamos dizer assim, né, de melhor aproveitarmos o nosso potencial da nossa flora medicinal. E é justamente pela sociedade, eu já digo a sociedade, porque o governo reflete, na verdade, a vontade política da sociedade, né? Nós temos um padrão cultural em que não damos a devida valoração e valorização às nossas espécies medicinais. E aí entra a discussão da cannabis, ela cai, né, e traz assim para a mídia, traz para primeira linha de discussão justamente essa dificuldade. Nós não temos, por exemplo, nenhuma legislação para cultivo de plantas controladas, como é o caso da cannabis sativa. Deveria ser uma planta, né? Deve ser uma planta pela sua atividade biológica. É lógico que a gente tem que ter controles de acesso, controles de cultivo, controles do destino que vai se dar para esse produto, mas a gente tem que lembrar que no Brasil já são cultivadas outras espécies que também têm potencial, né, farmacológico tão mais intenso do que a cannabis. Já indústrias multinacionais já fazem a produção, né, de plantas de alto potencial biológico, e mesmo assim a gente não tem uma legislação, um arcabouço legal específico para esse tipo de plantas. E eu acho que soma isso também o fato da sociedade não valorizar né, aquilo que está à disposição, isso em termos de plantas medicinais, isso acaba enfraquecendo o próprio setor, né? Eu faço até uma autocrítica, né, que o setor de produtos à base de plantas, né, sejam as indústrias, as associações que as representam, os profissionais envolvidos, eles não trouxeram o debate, né, para a sociedade. Esse debate ele teve que vir de quem realmente necessita, né, que são os usuários, que são os familiares, foram eles que trouxeram para essa discussão e colocaram na pauta da sociedade essa discussão, e a gente está, na verdade, acompanhando
todo esse processo. Então, esse paradoxo que eu acredito que tenho, em todas as oportunidades, levado essa ideia de que o projeto de lei, a discussão sendo realizada na Casa Legislativa, é a melhor forma de a gente sacramentar aquilo que a sociedade necessita, sem visões retrógradas, sem visões que não levam, né, a gente aproveitar o potencial econômico dessa planta. Eu aqui falo assim com mais ênfase a questão da cadeia produtiva, porque é o meu papel, porque é onde eu trabalho, mas nem por isso a gente precisa deixar de lado, né, toda a importância que tem o usuário, né, as pessoas que necessitam desse medicamento e o papel que eles têm hoje de trazer para a sociedade essa discussão. Mas é importantíssimo que no projeto de lei a gente tenha regras claras, sérias, né, que permitam para que as empresas, seja o setor público também, corretamente organizado, tenha acesso, possibilidade de cultivar, de pesquisar, de desenvolver conhecimento a partir de espécies cultivadas no país. Não me passa na cabeça como é que nós conseguimos chegar numa situação como essa, em que todas as outras etapas da cadeia produtiva são possíveis e a parte básica, né, e aquela parte que o país mais domina, que é a agrotecnologia, nós não conseguimos executar. Eu acho que essa seria a minha fala inicial, Margarete, para a gente também esquentar o debate. Vamos aí fazendo um bate e volta aí para a gente não monopolizar muito a fala, né? Tá bom. Bom, tem uma pergunta da Tereza Denis. Ela pergunta sobre o CBD isolado, se será liberado para manipulação, já que não contém THC e princípios ativos controlados. Se vocês me deixarem, eu gostaria de responder. Se você olhar o que fala a 327, principalmente ainda, que é alguma coisa que fala de autorização de comercialização, hoje, para qualquer produto que vá para uma farmácia de dispensação por enquanto, né, ela está prevista na RDC da Anvisa somente para dispensação, e o projeto de lei a 399 que o deputado está relatando está prevendo aí a manipulação. Se você olhar o parâmetro da 327, ela está dizendo no seu artigo 51 que produtos com cannabis com THC até 0,2% está na notificação B. E os produtos com cannabis acima de 0,2%, elas estão na receita de notificação A no seu artigo 52. Isso significa que já está regulamentado, independente de ter CBD ou THC. O próprio, vou falar a marca registrada, o próprio medicamento Mevatil, que é a base de THC e CBD, eles têm praticamente os mesmos teores de CBD e THC, estão na portaria 344, tá? Então, sobre retenção. Então, a princípio, as substâncias, elas já estão na lista da portaria 344. O que estamos prevendo na relatoria do projeto é a liberação da manipulação. E aí eu não vou colocar, não posso ir um projeto de lei específico, olha, pode CBD, pode THC. Nós estamos falando da planta e dos ativos, dos metabólicos secundários presentes nela. Né? Posso estar falando em fitocomplexo, que é o pool de metabólicos, ou seja, eu vou ter os fitocannabinoides, os flavonoides, os terpenos, e posso estar falando em fitofármaco. O fitofármaco que é o produto novo que está no mercado, que só tem CBD. Ele está onde? Se ele só tem CBD, ele não tem THC, ele está encaixado aonde? Produtos com até 0,2, ou seja, de 0 a 0,2, ele está seguindo a notificação de receita B. Se ele tiver acima de 0,2, ele vai para a notificação de receita A. Espero ter atendido a sua pergunta, Tereza. Não sei se o deputado ou alguém quer fazer algum comentário sobre essa pergunta. Acho que o único comentário que eu quero fazer é que nós vamos mudar esse número. Tá? Nós vamos usar até 0,3 não psicoativo e acima de 0,3 psicoativo. E também a gente mudou um conceito que é a questão da planta. Uhum. A planta até 1% é não psicoativa e acima de 1% vai ser considerada como planta psicoativa. Nós temos essas definições, até porque aí envolve toda a questão de segurança, prescrição. Então, a gente mudou um pouco esse patamar aí do 0,2 para o 0,3. O 0,2 é usado mais até
tá aqui no Brasil, né, colocado aqui pela Anvisa, e é usado um pouco mais na Europa, esse indicador de 0,2. Né? Estados Unidos usa 0,3 e Suíça, nós aqui no nosso entorno, aqui usamos 1% no medicamento, né? Com psicoativo, não psicoativo, a baliza é 1%. Então, assim, a gente achou que esse número do 0,3 é o número mais adequado, que atende melhor a todos, e também a planta, colocando a planta com o diferencial do 1 para cima e para baixo, também atende melhor a todos que vão estar plantando aí e tal. Não, muito bem, é isso mesmo. Vocês percebam que a relatoria do grupo que assessora o deputado está prevendo, inclusive, a quantidade, né? Ou seja, o quimiotipo, né, Euclides? Qual é o quimiotipo dessa planta, de quanto ela tem que ter de quimiotipo, de quantidade de THC máxima para não entrar num processo de controle mais rigoroso. E o industrial, desculpe, o industrial ficou a planta com 0,3, tá? O cânhamo é a planta com 0,3. Tá? Exatamente, a planta com 0,3, para não dar aí um conceito ou um mau entendimento, né, do deputado, senhores, que nós estamos aí no cultivo de plantas para outro uso. A senhora Alessandra Moura, ela faz uma pergunta. Acho que é o senhor prosseguiu, deputado. Quais os maiores obstáculos para a aprovação da PL no Congresso? Olha, primeiro, o maior obstáculo é a gente poder voltar a ter sessões possíveis para que a gente possa estar numa discussão com todo mundo. A gente, assim, o que eu vejo? Eu acho que na questão, no processo de discussão, houve uma sensibilização muito grande por parte dos parlamentares quando passaram a presenciar as histórias que foram contadas na comissão, os relatos que foram contados, principalmente por parte dos familiares de crianças com epilepsia refrativa ao tratamento habitual e que depois melhoraram reduzindo suas 30, 40 convulsões diárias para praticamente zero, e também a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, histórias de pessoas com Alzheimer que melhoraram a sua qualidade de vida, e isso foi relatado na própria comissão, pessoas com esclerose múltipla, enfim, acho que foram vários e vários relatos que sensibilizaram bem a Câmara de Deputados e a maioria dos deputados que fazem parte da comissão. Tem algumas pessoas que se utilizam de outros argumentos, falsos argumentos, para tentar dizer que nós estamos tentando liberar a maconha no Brasil. Tá? Então, isso são de algumas pessoas tentam fazer esse argumento, que é um argumento político para fazer a parte que lhes cabe lá e que faltam com a verdade em todo esse processo. E a gente tem, assim, eu tenho uma expectativa de que na comissão a gente consegue aprovar, a gente tem a maioria favorável ao projeto de lei. Também, eventualmente, pode acontecer, porque ela é terminativa na comissão, tá? Ela é terminativa na comissão. Então, ela pode terminar na comissão, aprovar na comissão e pronto. Agora, cabe, isso é regimental, 51 deputados assinando, pode remeter para o plenário da Câmara e ser discutido no plenário da Câmara, daí precisa ter aprovação da maioria dos deputados. É uma aprovação da maioria dos deputados, uma aprovação simples, mas você tem que ter a maioria para você poder estar votando, ser remetida ali ao plenário. Então, eu acho que assim, a expectativa nossa, na verdade, hoje, era poder estar lá presencialmente, com a mobilização das pessoas, das famílias, das entidades, participando da comissão ali. É muito melhor você votar presencial esse assunto do que você votar ele por Zoom, né, que estão sendo as sessões da Câmara. Eu me preocupa muito ter que fazer isso virtualmente, sem estar todo mundo ali discutindo, argumentando, você conversando com o líder, conversando com o outro, mostrando a situação, uma pessoa abordando o deputado, explicando o seu problema. Então, assim, eu espero, assim, ou se houver um grande consenso,
por parte dos partidos e dá para votar virtualmente. Se não houver, tem que ser presencialmente. Tudo bem. Muito bem, deputado, muito obrigada. Eu também concordo com o senhor, acho não, né? O presencial é sempre melhor, né? Você tem possibilidades de um diálogo mais tranquilo e o apoio de muito mais entidades. Alguém colocou assim, entendi corretamente o que está havendo, e o que está havendo de pesquisa de planta no Brasil? É legal pesquisar a planta no Brasil? Como? O cultivo de cannabis não é proibido no Brasil? Então, eu posso falar enquanto professora, pesquisadora, o Mackenzie pesquisa, ela tem um canal de pesquisa, não só o Mackenzie, mas várias outras. O que a universidade precisa é de uma autorização especial, afinal eu estou tratando de substâncias da portaria 344. Então, eu preciso requerer, enquanto universidade, uma autorização especial para estar pesquisando a substância. O cultivo, sim, tem razão. O cultivo, ele é proibido, mas não é proibido pela Anvisa, ela é proibida pela legislação maior, né? Que é a lei dos narcotráficos, a lei de drogas, eu não posso cultivar. O que o projeto que o deputado está relatando e está prevendo é o cultivo, sim, também para pesquisa, começando com a pesquisa. Porque se eu posso cultivar e pesquisar especificamente aquilo que está em solo brasileiro, fica muito mais fácil para todo mundo olhar essa cadeia, né? Então, o que precisa é isso e começar a discutir. E alguém perguntou se tem previsão. Tereza, previsão acho que a gente não tem, né? Continuamos trancados ainda, é o que o deputado falou anteriormente. Prevê-se para agosto, setembro, mas se isso vai acontecer realmente, tudo depende dos números, né? De cada estado, e cada estado está vivendo seu pico. E tem estado, o estado de São Paulo, eu já vou dizer para vocês, como ele foi, né, classificado em abertura e retorno por cores, tem municípios que estavam no amarelo e um proveito e voltaram para o vermelho. Então, a sociedade também precisa nos ajudar, né, deputado, Carolina, Euclides? Se a sociedade não ajudar nos cuidados, nós vamos continuar nesse vai e volta. Temos ideia... Oi, querido. Eu só queria fazer um comentário a respeito dessa questão da pesquisa, e que eu acho que há um conceito aí que já originalmente ele não foi claramente entendido no Brasil. Mesmo as convenções internacionais, né, você há de cumprir comigo, o Brasil já assinou já desde as primeiras convenções, lá no pós-guerra, né? Essas convenções, elas proibiam o consumo, né, da planta, mas em nenhum momento se impediu a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos, né? Tanto que outras plantas também que são psicoativas, elas oportunizaram o desenvolvimento de drogas que são utilizadas até hoje. Então, esse é um entendimento que a sociedade precisa ter, né? Mas que no Brasil ainda a gente precisa internalizar isso no seio da sociedade. Não em nenhum momento as convenções internacionais proibiram a cannabis de ser trabalhada na pesquisa e no desenvolvimento de novas drogas. Mas não aqui, né? O entendimento é diferente. O entendimento equivocado que houve no Brasil durante muito tempo. Bom, tem mais uma pergunta da Alessandra. Temos ideia do número de empregos que podem ser criados e a criação de riquezas no país com a aprovação da PL? Olha, tem gente falando, né? Fala-se, ninguém sabe ao certo. Ninguém sabe. Não, ninguém sabe ao certo por quê? Primeiro, há uma insegurança jurídica muito grande hoje no Brasil. As empresas estão aguardando que os investidores estão aguardando que essa lei seja aprovada para poder investir no Brasil. Se a gente demorar muito, muitos desses investidores vão investir na Colômbia, no Chile, no Peru, no Uruguai ou em outro lugar. Tá? Então, assim, mas há estudos que se fala só na parte medicinal, se fala em 4 bi e 700 milhões, em torno de quase 5 bilhões ano de circulação de recursos. Tá. Então, imagino Acho importante fazer um comentário também, que principalmente na cadeia produtiva da planta, né, a capacidade que ela tem de gerar emprego, principalmente para o pequeno agricultor, para as pequenas propriedades, né, e em regiões ou locais que não têm aptidão para as culturas convencionais. Isso. Eu acho que isso que é importante também, a capacidade que o país tem com a exploração dessa cadeia produtiva, de gerar empregos em regiões que hoje não é possível cultivar soja, milho
algodão ou cana, ou as plantas que já estão bem estabelecidas no agronegócio. Mas eu só queria ressaltar, aproveitar a oportunidade e ressaltar essa questão que o deputado comentou, que o país detém tecnologia suficiente hoje de cultivo. Ele comentou da estufa, né, e fez a comparação com a estufa para a produção de alface, de rúcula, né, mas nós temos hoje tecnologia para poder fazer um cultivo indoor de cannabis e cultivo com segurança também. Não é uma coisa que vai encarecer em demasia o processo produtivo. Eu acredito que mesmo aquilo que está, né, deputado, sendo previsto no projeto de lei, como um cultivo seguro, né, e que o produtor ele tenha que ter a rastreabilidade, ele tenha que ter a segurança, ele tenha que ter bem definido o destino do seu produto, isso daí é possível de se fazer, sim, a custos acessíveis para disponibilizar para a população um medicamento acessível. Bom, muito obrigada, senhores. O Júlio Américo, ainda podemos enviar contribuições ao PL? Sou Júlio Américo, da Liga Canábica da Paraíba. Conheço o Júlio. Então, tudo bem, Júlio? Um abraço para você e para todo mundo da Liga. Pode sim, pode encaminhar, você tem um contato com o Bruno ali, manda para a gente podendo incorporar, não tem nenhuma dificuldade. Mas eu acredito que boa parte já esteja incorporado do que as pessoas estão pensando. Maria José, para que o país possa alcançar os benefícios da nova lei e considerando o posicionamento contrário de parte importante do Senado, qual é a articulação da comissão especial no Senado? Olha, eu não tenho ainda um ranking do Senado, para ser bem sincero. Estamos tentando concluir o nosso, tentar viabilizar o nosso na Câmara. Agora, no Senado, a gente tem fortes aliados ali. A deputada Mara Gabrilha é uma forte aliada nesse processo. O deputado Flávio Arnes também é outro forte aliado. Nós temos vários senadores que são que se colocam muito favoráveis a essa situação. Eu acredito que com uma boa articulação e aprovando no Senado, eu tenho certeza que o presidente do Senado, o Davi, ele tem um bom entendimento desse assunto também. Acho que a gente consegue fazer o convencimento para que a gente possa aprovar rapidamente. Ainda mais se o governo observar que, como a gente já está permitindo a própria indústria farmacêutica produzir medicamento à base de cannabis aqui com extrato importado, que não tem muito sentido, ao meu ver, a gente tem uma ampla condição de fazer o plantio aqui, vai ver que nesse momento de recuperação da economia é mais um ativo que nós temos aí para ajudar em todo esse processo. Com toda certeza, deputado. Se a gente puder fazer toda a cadeia, não só diminui os custos, mas você tem um controle muito melhor do processo, aí falando, né, para nós farmacêuticos principalmente, essa cadeia, essa rastreabilidade, o ciclo de vida do produto fica muito bem garantido. Com relação ao Senado, deputado, vou tomar a liberdade de falar com o senhor sabe melhor do que ninguém. O Conselho Federal apoia, sempre apoiou esse processo, e ele também tem se articulado internamente com senadores próximos que apoiam sempre as ações do Conselho Federal em prol da saúde pública. Então, eu acredito que isso será muito tranquilo. O importante é voltarmos. Quando voltarmos, nós vamos poder aí aliar as forças e continuando falando. E falo isso em nome do presidente, Dr. Walter Jorge, que ele sempre apoiou e sempre colocou a comissão, que ele tem uma comissão de assuntos parlamentares ali, à disposição da gente para poder conversar com todos os senadores e deputados que nos apoiam. Tem uma pergunta gostaria de saber a respeito do uso de CBD na cosmética. Eu vou passar a palavra daqui a pouco ao deputado Luciano Dulce, mas isso está previsto, também o uso disso. Existem alguns grupos, principalmente o grupo Cacique, não sei se vocês conhecem, é um consórcio de indústria de produtos cosméticos e de uso pessoal e cuidado ao cuidado ao corpo como um todo da América Latina. Ele se chama Cacique, e nós já conversamos com algumas pessoas desse grupo, e dentro do nosso GT da Abkif existem pessoas da indústria farmacêutica, medicamento e da indústria cosmética discutindo. Eu, pessoalmente,
converso com 2 entidades sobre isso, e a própria Universidade Mackenzie, hoje a Mackenzie tem sido procurada para fazer algumas pesquisas para isso, não só para a área cosmecêutica, mas para uso dermatológico, como medicamento de uso externo. Isso tudo está previsto, né, deputado, na regulamentação da lei. Está previsto, sim, de 2 formas diferentes, tá? Sim. Uma, quando for para uso medicinal, tá? Vai estar em uma categoria. Quando é para uso cosmético ou para outros usos, industrial, para celulose, fibra, enfim, para produtos sem fins medicinais, vai estar lá no cânhamo, tá? Vai estar lá no cânhamo. E quando vai ser para fins medicinais, vai estar lá na outra parte, lá na planta, com 1% a mais ou a menos de THC e com o tratamento indoor, tá? Então, mas está previsto, sim, a parte cosmética, de higiene pessoal, toda ela está prevista quando se trata do cânhamo industrial, vai ser atendido por esse lado aqui. Isso, inclusive é o mesmo caminho que o pessoal da CACIC da América Latina discute com as entidades aqui do Brasil. O Brasil participa, é óbvio, dessas discussões, e são plantas que estão com que chama de hemp de cânhamo, ou seja, temos a atividade do CBD, dos canabinoides, não do THC. Tá? Tem uma pergunta assim, às vezes o que o Euclides fala é um desserviço ao movimento. Como assim? O plantio não está proibido? Não é estritamente nas convenções, mas não na realidade que vimos, foi a descriminalização e quase extinção de cultivos de pesquisa. O argumento absurdo. Não sei, Euclides, eu não entendi, sinceramente, Renato, o que você quis dizer. O que a gente disse, pelo menos o que eu entendi do Euclides, e realmente é uma compreensão. As convenções internacionais, você observa que existe, sim, a possibilidade do cultivo para pesquisa, inclusive de outras plantas. Né? Vamos usar, por exemplo, a morfina, né? A papoula, de onde vem? Ou a dubósia, né, Euclides? De onde vem uma planta também. Agora, o entendimento que tem aqui no Brasil está lá na portaria 344, na lei de drogas. Nós não podemos usar partes de planta, não podemos cultivar, nem mesmo a semente. A semente não tem nada. Ela tem o quê? Ômega 3, 6. E eu não posso utilizar, porque está numa legislação maior que está além dos nossos alcances, tá bom? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Não? Existe estimativa ou informação do número de pacientes que atualmente se beneficiam dos produtos de cannabis já comercializados no Brasil? Dos comercializados... 20 mil. Muito bem. Que, na verdade, não são comercializados totalmente, né, deputado? Nós temos mais ou menos, nós tínhamos na fila da Anvisa, de forma legal e tal, mais ou menos próximo de 10 mil pacientes recebendo medicamento, já utilizando medicamento, e uns 12 mil na fila, para conseguir ainda importar o medicamento e tal. Esse dado é um dado do final do ano passado. Tá? Não sei se esse número mudou muito ou não, mas só que a demanda é muito maior do que isso. A gente sabe que, a partir do momento que isso seja difundido, muitas pessoas que não têm nem conhecimento dessa possibilidade terapêutica, né, vão ter acesso a essa possibilidade terapêutica. Os próprios profissionais da área da saúde, a partir do momento que isso se torne uma rotina, vão ter um acesso maior e também a necessidade de um conhecimento maior quanto à questão da própria prescrição de medicamentos à base de cannabis. Exatamente. Esses dados, gente, vocês precisam entender que a atual RDC 335, que fala da importação direta, ela substituiu a RDC 17 desde 2015. Então, esse número são de produtos que estão aqui dentro, que foram obtidos por autorização individual via Anvisa, e são produtos que vieram comercializados. Esses produtos não são medicamentos, né? Eles são produtos que lá na maioria dos países são suplementos, então é uma outra realidade. Se você pensar no produto Mevatil, eu não tenho ideia de quanto ele foi comercializado, ele sendo medicamento. E o novo que saiu pela 327 do outro laboratório também não tem, porque é recente, tá bom? Aproveitando a abordagem sobre os cosméticos, existe olhar para suplementos alimentares? O Biracir. Bom, eu vou responder por um lado e o deputado Luciano pode responder depois.
existe sim um olhar, a nossa universidade já está tentando não, estamos pesquisando a semente, a utilização junto com o curso de farmácia, o curso de nutrição e gastronomia, o Mackenzie já tem um olhar sobre isso, só que entendam, de novo, a semente ela é parte da planta, e como parte da planta, eu não posso cultivar, eu não posso mexer com ela muita coisa, mas já existem, sim, ela é hoje considerada a próxima farinha vegetal, ela é rica em nutrientes, ela vem para substituir principalmente essa comunidade de vegetarianos e veganos com necessidade de um outro tipo de farinha, é a farinha de cânhamo. E ela é como um alpiste, né? Antigamente ela era um alimento para pássaro, mas com a legislação e o rigor da legislação isso foi tirado. Eu não sei se o senhor quer responder a mais alguma coisa sobre isso, deputado? Não, só a única coisa que é assim, bem direto, de forma bem direta. Como a planta de cânhamo vai ser permitida até o teor de 0,13 THC, todos os produtos derivados dela, tá? Todos os produtos derivados dela, como fazer papel, usar celulose para fazer papel. Então, eu não vou controlar o teor ali do THC. Vai ser 0,1, 0,2, o 0,3 vai estar ali. Vou fazer uma fibra, também não tem essa. Vou fazer um produto para higiene pessoal, um shampoo, um sabonete, não vou estar contra. Agora, quando é alimento ingerido, tem que ser 0 de THC. Tá? Isso Exatamente. que está bem definido no projeto de lei, tá? Essa questão. Muito obrigada, deputado. Gente, faltam 2 minutos, que não vai dar para responder tudo, nos comprometemos a responder depois. No caso de uso tópico, seria considerado controlado? Tereza, isso cabe à Anvisa, não a um projeto de lei regulamentar o que é portaria, o que é MIP, o que não é. Depois que a lei estiver em vigor, aí sim a sociedade pode sentar e tentar as entidades todas juntas conversar em um diálogo com a Anvisa. É possível, deputado, ter acesso à PL no seu atual estágio? Não. Tá. Mentira. Não, por quê? Porque, na verdade, não é nem requisito dos deputados, da comissão, então não tem como eu publicizar o teor no estágio que ele está, porque nem o Paulo Teixeira, que é o presidente da comissão, tem acesso a esse teor, porque ele é modificado quase que diariamente com discussões que vem sendo, cada vez ele vem sendo aprimorado cada vez mais, então não tem como disponibilizar, senão vai ficar um documento circulando e que muitas vezes vai estar sendo modificado aí a todo instante. Né? Tá. Aliança Verde, o cultivo individual para fins terapêuticos será contemplado? Não. Os associados terão tratamento diferenciado? Nas associações, são duas coisas, né? Então, assim, o individual não vai ser contemplado, mas nem discriminado nesse processo. Ele não vai ser tratado. Tá? Nós não vamos tratar do plantio individual, isso não vai ser tratado. Tá? Nada impede que ele seja tratado na sequência ou em um outro projeto. É a forma mais que a gente achou a melhor forma de fazermos para a gente poder viabilizar a aprovação do projeto na Câmara. Tá? E as associações terão um tratamento diferenciado, vão ter que se adaptar à lei também, tá? Não vai ser diferente do que está na lei, vão ter que seguir aquilo que está escrito na lei e vão ter um tempo, vão poder continuar atuando e com o tempo para se adaptar àquilo que está na lei, que é perfeitamente adaptável. Pelo que eu conheci a Aliança Verde, eu não conheci, mas conheci lá a Abraço, e a Abraço está praticamente adaptada a poder fazer esse processo de forma muito tranquila. No Brasil, o não aprovação, caso não se aprove o uso de CBD em cosméticos, seria uma proibição sem sentido, porque a decisão 833 da Comunidade Andina permite a comercialização de cosméticos dos países membros e Colômbia já tem cosméticos com CBD. Portanto, a Colômbia pode exportar ao Brasil cosméticos com CBD? Não, mas nós vamos permitir, tá? Isso está permitido. Se a partir do momento que você permite você fazer cosmético com o cânhamo, você está permitido, então, fazer com CBD, que a essência do cânhamo é o CBD. Exatamente. Muito bem. O CBD, o Biracir, o CBD sai este ano da 344?
Querido, nós não temos como dizer, né? A portaria 34A4 é a portaria de medicamentos sobre controle especial. A portaria ela é atualizada praticamente mensalmente, se não quinzenalmente, a lista de todas as substâncias psicoativas e psicotrópicas, se elas estarão sob prescrição ou sob retenção, ou seja, tarja vermelha ou tarja preta, como diz popularmente as pessoas, mas isso não cabe ao deputado, não cabe à universidade, não cabe ao CLIDS, ao ABQIF. Isso é um diálogo com a própria Anvisa, e ela, dentro do setor regulatório, em consonância também, não podemos dizer que a Anvisa é do mal ou do bem, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo segue regulamentação, principalmente órgãos regulatórios, afinal eu represento o Conselho Federal, eu não posso contrariar leis maiores. Então, a princípio, estamos num diálogo, e aí a Anvisa sempre foi aberta, né, para conversar sobre isso. E ela é quem vai nos dizer para que caminho, para que lista. Ela já flexibilizou quando ela colocou o CBD e o THC numa lista da portaria 344, mesmo estando na lei de narcotráfico, a planta e seus derivados. Então, acho que o diálogo é simples, tá? Pensa o Brasil... se o Brasil pensa em habilitar o cultivo de cannabis. Sim, o deputado já explicou ali no começo. O projeto de lei prevê modelos de cultivo com teores de THC, zero THC, ou até 0,3% ou 1% na planta, está previsto no projeto de lei. Nós estamos a 3 minutos de encerrar. Vocês gostariam de ter as palavras finais, deputado? Não, eu queria aqui agradecer a ABQIF, Carol, você, Margarete, que tem sido, você e o Cris, grandes parceiros nesse processo, e dizer que estamos trabalhando bastante, mas bastante, para a gente possa realmente aprovar uma lei no Brasil que atenda a maioria das necessidades do povo brasileiro, principalmente na questão do uso medicinal, e respeitando bastante o trabalho que as associações vêm fazendo nesse sentido, que sem elas nós teríamos grandes dificuldades hoje de estar atendendo uma gama grande de pacientes no nosso país. E eu espero que a gente consiga, até o final do ano, estar aprovando esse projeto, pelo menos na Câmara Federal. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Viu? Euclides? Obrigado, então, a ABQIF, obrigado, Carolina, obrigado, deputado, Dulce, Margarete, pela oportunidade de debater esse assunto, e esperamos que, apesar da questão da crise sanitária, mas a gente consiga o mais rápido possível ter esse projeto de lei em tramitação. Acredito que ele vai resolver grande parte das situações incômodas que estão ocorrendo no país com relação à cannabis. Bom, eu gostaria muito de agradecer a todos, principalmente ao senhor deputado por ter cedido esse momento, ao Euclides também, agradecer imensamente a Carolina, a ABQIF por essa oportunidade, a empresa que organizou todo esse evento, dizer aos senhores que o Conselho Federal de Farmácia sempre esteve e sempre estará à disposição não só da profissão, mas da sociedade, e para se discutir medicamento e produtos que envolvem plantas medicinais, o federal está sempre à disposição. A Universidade Presbiteriana Mackenzie está sempre aberta com as portas para pesquisa, para a sociedade, para os pacientes, afinal nós temos projeto de pesquisa para lá também. Carolina, ela coordena um grupo de trabalho lá dentro da ABQIF sobre isso, então acho que o grupo de trabalho também está aberto à discussão, a conversa, é um grupo que discute processos, né, Carolina, discute uma série, semanalmente eles se reúnem, são associados, então muito obrigada. Ao senhor deputado, meu agradecimento muito pessoal e carinhoso por ter sempre dado oportunidade a esta pessoa e à profissão e o que ela acredita, e por ter esse coração muito humano que o senhor tem de olhar a todos, porque o senhor olha a todos. Isso eu lhe devo muito de coração, meu agradecimento como pessoa, como uma cidadã. Obrigado. Obrigado, Margarete. Carol, quer falar? Bom, eu queria só realmente agradecer mais uma vez, Margarete, deputado Euclides. Eu acho que foi um momento bastante esclarecedor. Também muitas outras dúvidas a serem respondidas, e acredito que eu posso falar aqui por todos. Estamos à disposição para ajudar nesse esclarecimento, e que em breve conseguimos avançar nessa pauta que, no final, para todo mundo é
avançar no acesso a esse tipo de medicamento para os pacientes. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam nessa hora, e seguimos trabalhando. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.